Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula nós veremos o método de iteração linear ou método do ponto fixo. O que é o método do ponto fixo? É um método numérico usado para determinar uma raiz aproximada da equação f de x igual a zero, resolvendo a equação x igual a g de x, onde essa equação x igual a g de x é obtida através da equação f de x igual a zero. Para qualquer função g, qualquer solução dessa equação, x igual a g de x, é chamada ponto fixo de g. Geometricamente, a solução da equação f de x igual a zero é a interseção do gráfico de f com o eixo x. Já uma raiz da equação x igual a g de x é a interseção da reta y igual a x com a curva y igual a g de x. Vamos ver aqui um exemplo para a função f de x igual a exponencial de x menos 4x, onde a g de x é exponencial de x sobre 4. Observamos que essa função g de x igual a exponencial de x sobre 4 é obtida quando igualamos essa equação a zero e aqui isolamos o valor de x, que é justamente exponencial de x sobre 4. Observamos aqui o gráfico. Essa curva que está em vermelho é a função y igual a f de x, que é exponencial de x menos 4x, função f. Essa de verde é a função g, que é exponencial de x sobre 4, e essa que está em azul é a função y igual a x. Então, observamos que para a função f, as raízes, elas cortam aqui o eixo x em α1 e α2. Portanto, são as duas raízes que essa função tem, a função exponencial de x menos 4x. Da mesma forma, a interseção da curva y igual a g de x, que é exponencial de x sobre 4, com a reta y igual a x, nós temos aqui as duas interseções. Essa primeira interseção aqui, ela vai dar justamente o α1, que é a primeira solução para a função f, e essa segunda interseção vai nos dar aqui o α2, que é a segunda solução para a função f. Observação: dada uma equação do tipo f de x igual a zero, existe mais de uma função de iteração g. Tal que f de x igual a zero vai nos dar justamente x igual a g de x. De fato, imagine a função x² menos x menos 2 e façamos f de x igual a zero. Então, desta equação aqui, nós temos várias funções de iterações. Por exemplo, se nós isolarmos aqui o x, então nós temos x² menos 2, então vai nos dar aqui a primeira função g1. Se isolarmos aqui x², então no caso fica x mais 2 para o outro lado, tira da raiz, vai nos dar mais raiz de x mais 2 e menos raiz de x mais 2. Então nós temos aqui mais duas funções de iteração. Essa quarta função de iteração, que é 1 mais 2 sobre x, é obtida, por exemplo, se nós dividirmos essa equação aqui por x. Então aqui vai ficar x, que fica menos 1, e aqui fica menos 2 sobre x. Passando o menos 1, menos 2 sobre x para o segundo membro, vai ficar x igual a 1 mais 2 sobre x. Essa quinta função de iteração, ela é obtida quando nós colocamos aqui, nesses dois primeiros termos aqui, se colocarmos o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 1. Passa esse 2 para o outro lado aqui, então vai ficar x vezes x menos 1 igual a 2, então x é igual a 2 sobre x menos 1, justamente essa outra função de iteração. Vamos ver agora o método do ponto fixo. O objetivo do método é determinar uma raiz aproximada a alfa de f no intervalo AB. O procedimento: primeiro nós tomamos uma solução inicial, x0 pertencente a B, e as demais aproximações são obtidas através da sequência de aproximações sucessivas xk, onde usamos o processo iterativo xk mais 1 igual a g de xk. Ou seja, primeiro nós tomamos uma solução inicial x0, a próxima aproximação, que é o x1, é dado por g de x0, o x2 é o g de x1, e assim sucessivamente. O teste de parada. Bom, nós podemos usar o erro relativo, menor que a tolerância, podemos usar o erro absoluto, podemos usar também o erro através da função, o módulo da função aplicado em xk mais 1, e também podemos usar um número máximo de iterações para parar o processo. Aqui nós vamos usar o erro relativo. A convergência. Bom, a sequência das aproximações sucessivas, xk, elas devem convergir para a solução desejada, senão o método não faz sentido, né? A convergência ela depende da escolha da função g. De fato, vamos considerar aqui a função f de x igual a x2 menos x menos 2. Fazendo f de x igual a zero, nós temos várias funções de iterações. Essas que nós apresentamos aqui.
Pô, vamos ver o que acontece em cada função. Primeiro, vamos analisar a função x² menos 2, usando o método do ponto fixo. Então, nós temos aqui a reta y igual a x e temos essa em verde a função g de x, que é x² menos 2. Então, observamos que a reta e a função de iteração elas se interceptam em dois pontos. Neste ponto que aparece aqui e neste ponto que aparece aqui. E isso dando uma ideia de que nós temos duas raízes. Uma é esta raiz que aparece aqui, ó, que no caso aqui seria menos 1, e esta raiz que aparece aqui que é 2. Então, vamos analisar o caso do método para essa raiz aqui. Vamos tomar um x0 aqui bem próximo dessa raiz e ver o que acontece. Bom, tomando o x0 aqui, o g de x0, vamos aqui no gráfico da função g, temos aqui o g de x0. Então, agora, nós vamos procurar onde o g de x0 vai tocar a reta y igual a x. Ela vai tocar aqui neste ponto e, portanto, nós temos aqui justamente o x1, a primeira iteração, porque o x1 é justamente o g de x0. A interseção da reta y igual a x com a reta y igual a g de x0. Então, nós temos aqui o x1. Agora, vamos procurar o g de x1. Então, vamos aqui até a função, encontramos aqui o g de x1. Agora, fazendo uma interseção da reta y igual a g de x1, que é essa reta que vai até aqui, ó, com a reta y igual a x, nós vamos encontrar o x2. Então, aqui vai nos dar o x2. E aqui, a partir do x2, vamos procurar agora o g de x2. Então, aqui eu já paro o processo por aqui, porque o g de x2 ele vai ficar um valor muito alto, né? Então, até difícil de visualizar graficamente. Portanto, já dá para perceber que a sequência das soluções elas vão tendendo ao mais infinito. Então, elas estão se afastando de alfa. Nesse caso, nós dizemos que essa sequência xk ela não converge para alfa, não converge para a nossa solução. Podemos até analisar isso de modo analítico. Vamos usar o método com g de x igual a x2 menos 2 e o x0 igual a 2,5. Então, temos a primeira aproximação, que é o x1, que é g de x0, que é o g de 2,5. É só aplicar o 2,5 na função g, nós vamos ter 4,25. O x2 já vai fazer a mesma coisa, com 4,25 aplicar na função g, nós vamos ter aqui 16,0625. Da mesma forma, o x3 vai aplicar 16,0625, aplicar na função g, nós vamos ter 256,00391. Observamos que esses números aqui eles vão cada vez ficando maiores, né? Então, essa sequência ela vai divergir, ela não vai se aproximar da raiz, que no caso aqui nós temos a raiz 2. Né? Então, dizemos que a sequência é divergente. Portanto, essa função de iteração ela não serve para encontrar essa raiz alfa. Bom, vamos analisar agora o que acontece com a função de iteração g de x igual a raiz de x mais 2. Bom, tomamos aqui um x0 um pouco distante da raiz e vamos ver o que acontece. Para esse x0, a imagem dele, através da função g, vai nos dar aqui o g de x0. E aqui, quando o g de x0 corta a reta y igual a x, então nós temos a primeira aproximação, que é o x1. Agora, vamos procurar a imagem de x1 através da função g. Aqui vai nos dar aqui o g de x1. E quando corta a reta y igual a x, vai nos dar o x2. Da mesma forma, vamos procurar o g de x2 aqui na função que está em verde, que vai estar o g de x2. Num corte aqui vai nos dar o x3. Está bem aqui, ó, bem próximo de alfa. Nós já podemos observar que a sequência ela vai se aproximando de alfa. Então, dizemos que essa sequência aqui ela vai servir realmente e a sequência ela converge para alfa, para essa raiz aqui. Vamos ver agora o caso da função g de x igual a menos a raiz de x mais 2. Bom, tomei agora outra raiz, que no caso aqui é a raiz menos 1. Então, tomei um x0 aqui, né? Podemos observar que o g de x0 ela vem para a função e aqui ela vai encontrar a primeira aproximação. Quando você faz o g de x0 interceptando a reta y igual a x, nós vamos ter a primeira aproximação, que é o x1. Agora vamos procurar a imagem de x1 através de g. Então desceu aqui, nós temos aqui o g de x1. O g de x1 ele intercepta a reta y igual a x aqui neste ponto, que vai nos dar o x2. Da mesma forma,
procurando a imagem de x2 através de g, nós temos esse ponto aqui. Aqui vai nos dar o g de x2. E a partir daqui nós vamos procurar a intersecção de y igual a g de x2 com a reta y igual a x. Vai nos dar justamente o x3, que é esse ponto que está aqui, ó. x3. Agora vamos procurar a imagem de x3 através de g. Temos aqui, ó, aqui o g de x3 vai cortar neste ponto. E aqui vai nos dar o x4. Aqui o x4 observamos que essa sequência de aproximações elas vão se cercando de alfa, que é a nossa solução, tanto por um lado como pelo outro. Certo? Aqui nós podemos observar uma coisa. Imagine que nós queremos encontrar esta raiz aproximada. Agora, se eu pego o x0, por exemplo, neste ponto aqui, o que aconteceria? Se eu procurar um x0 aqui, ele vai descer e vai encontrar o x1 bem por aqui. E aqui o x1 ele não tem mais imagem através de g. Ou seja, nós não teríamos um x2, por exemplo. O processo ele teria que parar na primeira aproximação. Okay? Então, a escolha do x0 também é importante, né? Que seja aí no intervalo, pelo menos bem próximo de alfa. Agora, para a função 1 mais 2 sobre x. Vamos voltar aqui para essa mesma raiz. Nós temos aqui o x0. Bom, peguei um x0 aqui bem distante, certo? O x0 ele vai tocar aqui a curva g de x e vai estar aqui com g de x0. Quando corta a reta y igual a x, nos dá o x1. Está aqui o x1. Procurando o g de x1 aqui na curva. E aqui a intersecção com a reta vai nos dar o x2. Agora, procurando o g de x2 aqui. G de x2 vai passar aqui nos dando o x3. Procurando o g de x3, ele está aqui. Vamos procurar a interseção com a reta y igual a x, nos dando x4. E assim por diante. Nós podemos observar também que essa função de iteração ela serve para encontrar esta raiz. Então aqui nós temos que a sequência ela se aproxima de alfa por um lado e pelo outro ao mesmo tempo. Então o xk ele converge para alfa. Vamos analisar agora a função de iteração g de x igual a 2 sobre x menos 1. Bom, usar a mesma raiz alfa. Vamos procurar um x0 aqui próximo de alfa. E a partir do x0 nós temos a imagem de x0 através de g. Vai nos dar aqui a interseção com a reta y igual a x, vai nos dar o x1. Procurando a imagem de x1 através de g, nós vamos ter este ponto aqui. A reta y igual a g de x1 vai interceptar a reta y igual a x, justamente nos dando x2. Aqui, a imagem de x2 através de g vai cortar a reta y igual a x neste ponto, nos dando x3. E aqui nós temos a imagem de x3 através da função. Não dá nem para ver aqui onde ela vai interceptar. Provavelmente num valor muito alto, ou talvez ela nem consiga interceptar a curva y igual a g de x. Porque para essa função aqui, nós temos aqui uma assíntota. Então, nós podemos cair aqui num ponto onde ela não tem imagem através de g. Então, essa função aqui, ela não serve como interação para esta raiz aqui. E para esse x0 escolhido. Bom, vamos ver agora o teorema da convergência. O teorema seja α uma raiz de f de x igual a zero, que satisfaz a equação x igual a g de x. Seja o intervalo aberto centrado em α. Então, a sequência xk, gerada pelo processo iterativo xk mais 1 igual a g de xk, converge para α se, primeiro, o x0 tem que estar em i, tem que estar nesse intervalo i. A função g e a função g', a sua derivada, elas devem ser contínuas nesse intervalo aberto. E deve existir um m maior que zero, né? Tal que g' de x é menor ou igual do que m, que é menor do que 1 para qualquer x pertencente a i. Ou seja, o módulo da função derivada deve ser menor do que 1. Vamos ver aqui um exemplo para a função f de x igual a x² menos x menos 2 igual a 0, com x0 igual a 2,5 e o g de x como sendo raiz de 2 mais x. Nós já vimos que essa função de interação ela vai nos dar convergência para essa equação, né? E certamente para um x igual a 2,5 vai satisfazer o teorema lá da convergência. Vamos ao intervalo 0,3. Primeiro, nós temos que o x0, que é 2,5, está no intervalo 0,3. Certo? Depois, vemos que g, que é raiz de 2 mais x,
E a derivada, que é 1 sobre 2, raiz de 2 mais x, são funções contínuas no 0,3. Não é isso? As duas funções, tanto g como g' são contínuas nesse intervalo aqui. E o módulo de g', se nós calcularmos aqui o módulo, vai ser menor do que 1. No caso aqui, para x maior do que menos 1,75. Em particular, vai ser menor do que 1 aqui no intervalo 0,3. Não é isso? Então, logo existe esse m que satisfaz o teorema da convergência. Portanto, a sequência de aproximações sucessivas ela converge para a raiz procurada, como já tínhamos visto isso graficamente. Então, vamos ver aqui o processo iterativo. Na primeira iteração, vamos calcular o x1, que é o g de x0, que no caso é o g de 2,5, esse raiz de 2 mais 2,5, vamos obter 2, esse valor aqui, 12, 13, 203. Eu coloquei com muitas casas decimais para depois arredondar, só para fazer os cálculos, depois arredonda para o valor que se deseja. Aqui temos o primeiro erro, que é justamente x1 menos x0 sobre x1, né, o erro relativo, vai nos dar aqui um valor que é maior do que a tolerância. A segunda iteração, o x2 já vai ser o g de x1, o g que foi do x que foi encontrado aqui. Então, vamos obter aqui 2,0301. E aqui o erro relativo vai nos dar aqui um valor que ainda é maior do que a tolerância. Da mesma forma, a terceira iteração, x3, vai nos dar 2,0075, vai nos dar também um erro que é maior do que a tolerância. x4 vai nos dar um valor aqui, ó. A gente observa já que esse valor está se aproximando de 2. O erro aqui é um erro que ainda é maior que a tolerância. Quinta iteração vai nos dar o x5, ó, já está cada vez mais próximo de 2. E o erro aqui ainda é maior do que a tolerância. Lembrando que a tolerância é 0,0001. Na sexta iteração, o x6 vai nos dar esse valor e o erro ainda é maior do que a tolerância. Esse valor aqui ainda é maior do que 0,0001. E por último, na sétima iteração, nós encontramos o x7 como sendo 2,0000293 e o erro é dado por esse valor aqui, que é menor do que a tolerância, nesse caso aqui. Lembrando que a tolerância é justamente 0,0001. Então, as conclusões que chegamos aqui é que a sequência das aproximações elas convergem claramente para a raiz x igual a 2. Observamos que aqui é praticamente x igual a 2, que é a raiz que encontramos através dos métodos analíticos. O erro relativo inferior a 0,0001. Observamos que o erro é um erro muito pequeno. E a solução aproximada é justamente dada por isso aqui. Não é necessário usar métodos numéricos para resolver este exemplo, pois podemos ver analiticamente que as raízes de f são menos 1 e 2. Então, nós podemos ver analiticamente que realmente as raízes são menos 1 e 2. Podemos usar as fórmulas de Bhaskara para ver isso. Mas nós usamos métodos numéricos apenas para aplicar o método aqui, nesta questão. Né? Então, vejamos a seguir um exemplo que não pode ser solucionado pelos métodos analíticos tradicionais. Então, somente através de métodos numéricos. Bom, o exemplo aqui, encontrar uma solução aproximada para a equação exponencial de x menos 4x igual a 0, o intervalo 0,1, utilizar uma tolerância de 0,002. Então, nós temos aqui o gráfico da função exponencial de x menos 4x. Então, está aqui. Observamos que existem duas raízes, uma raiz aqui no intervalo 0,1 e outra raiz no intervalo 2, 3. Então, a raiz que queremos é essa aqui, é o α1, que é justamente no intervalo 0,1. Bom, nós devemos escrever a equação exponencial de x menos 4x igual a 0 na forma x igual a g de x. Nós temos duas opções. Primeiro aqui, se nós isolarmos aqui, fica 4x igual a exponencial de x. Isolando x, vai ficar exponencial de x sobre 4. Aqui vai nos dar a primeira função de iteração. Nós também podemos isolar o x, esse x que está aqui na exponencial. Fica exponencial de x igual a 4x, e o x vai ser justamente o ln de 4x. Então, aqui vai nos dar a segunda função de iteração. Nós temos duas funções de iteração. Agora, vamos analisar qual delas vamos usar no intervalo 0,1. Primeiro, vamos analisar graficamente o que acontece com as duas funções de iteração. A primeira opção, g de x igual a exponencial de x sobre 4. Aqui nós temos a raiz alfa, que é uma raiz que está no intervalo 0,1. Bom, vamos tomar aqui um x0, um pouco distante aqui para ver o que acontece. Aqui nós vamos ter a imagem de x0 através da g de x0. Aqui vai cortar a reta y igual a x, nos dando a primeira aproximação x1.
Vamos procurar agora a imagem de x1 através de g. Está aqui, g de x1. Vai cortar a reta y igual a x, nos dando x2. Procurando a imagem de x2 através de g, nós vamos obter justamente o x3, cortando aqui a reta y igual a x. E podemos observar que essa sequência de aproximações, elas convergem para alfa, né? Portanto, vai servir para esse caso aqui, para encontrar essa alfa no intervalo 0,1. Vamos ver agora a segunda opção, no caso aqui ln de 4x. Nós temos aqui em verde a função g de x igual a ln de 4x, e em azul a reta y igual a x. Vamos tomar aqui um x0 bem próximo de alfa, certo? Então, o g de x0 vai tocar aqui na função e vai nos dar aqui o x1. Para o x1, o g de x1 toca aqui na função e nos dá aqui o x2, que é justamente a interseção do y igual a g de x1 com a reta y igual a x, nos dando x2. Aqui do x2, nós temos aqui a função g de x2 e vai nos dar aqui justamente o x3. Da mesma forma, o x3 vai tocar aqui o g de x3 aqui nos dando justamente o x4. E a partir daqui nós vamos ter o x5 e assim por diante. Observamos que essa sequência de aproximações elas estão divergindo de alfa. Elas estão se afastando de alfa. Portanto, para esse alfa aqui, essa sequência aqui não vai servir. Bom, vamos ver isso analiticamente. A primeira opção é g de x igual a exponencial de x sobre 4. Podemos tomar qualquer valor aqui, x0 pertencente a 0,1. Certo? Então, o g de x é exponencial de x sobre 4. A derivada também é exponencial de x sobre 4. As duas funções elas são contínuas no intervalo 0,1. E a derivada, g' de 0, nós podemos ver aqui que é 1 sobre 4, que é menor que 1. E o g' de 1 é a exponencial sobre 4, que também é menor que 1. Como isso aqui é uma função crescente, nós podemos ver que nós temos aqui a g' de x é menor do que 1 para qualquer x no intervalo 0,1. Podemos observar isso, podemos mostrar que realmente isso aqui acontece. Portanto, essa função aqui ela serve para o método de iteração. Também poderíamos mostrar que para qualquer x entre 0 e 1, exponencial de x sobre 4 é menor do que 1. A segunda opção, vamos tomar aqui a g de x como sendo ln de 4x. Podemos tomar qualquer valor x0 entre 0 e 1. A g de x é o ln de 4x e a g' de x, que é 1 sobre x, elas são contínuas no intervalo 0, 1. Né? 0, 1, aberta aqui no 0, elas seriam contínuas. Que também contém a raiz. Né? Por outro lado, o g' de x é 1 sobre x, que é maior ou igual que 1 para qualquer x pertencente ao intervalo 0, 1. Então, isso contradiz o teorema da convergência. Portanto, essa função aqui de iteração ela não serve, né, para encontrar essa raiz no intervalo 0, 1. A sequência de aproximações ela deve divergir, como nós vimos graficamente já. Bom, vamos usar o método do ponto fixo com a função g de x igual a exponencial de x sobre 4, x0 igual a 0 e a tolerância de 0,002. A primeira iteração nós temos o x1, que vai nos dar 0,25. O erro, aqui no caso vai dar 1, porque é 0,25 menos 0 sobre 0,25, maior que a tolerância. Segunda iteração, x2 vai nos dar 0,3210. O erro continua maior que a tolerância. Terceira iteração, da mesma forma, vai nos dar 0,3446. O erro continua maior que a tolerância, então o processo deve continuar. Quarta iteração, o x4 vai nos dar 0,3529. O erro continua maior que a tolerância, portanto, o processo continua. x5, 0,3558. O erro vai nos dar ainda maior que a tolerância, o processo continua. x6, 0,3568. O erro ainda continua maior que a tolerância, o processo continua. E por último, x7 vai nos dar 0,3572. O erro aqui 0,001 menor do que 0,002, portanto o processo para na sétima iteração. A solução é justamente 0,3572. Bom, vamos ver aqui agora uma tabela que foi feita aqui no Excel usando o método. Então, nós temos aqui o x0, que é dado por 0, o x1, 0,25, que é justamente o g de x0, e aqui eu coloquei uma coluna com erro relativo, que foi a que nós fizemos anteriormente. Coloquei também uma coluna com erro absoluto para a gente fazer um comparativo aqui entre os dois erros.
Nós observamos aqui que o erro relativo aqui ele é menor do que a tolerância apenas na sétima iteração. Já o erro absoluto vai nos dar um valor aqui menor que a tolerância já na sexta iteração. Então, no caso, usando o erro relativo, a solução é justamente 0,3572, que foi o que nós encontramos. Se nós quisermos com mais casas decimais, nós temos aqui. Se for usar o erro absoluto, nós temos aqui, a solução seria 0,3568. E aqui nós temos várias iterações. Se quisermos um valor mais preciso ainda, nós podemos usar o erro mais preciso, um erro cada vez menor. Observações. O processo deve parar na sétima iteração e a raiz procurada é justamente 0,357, com este erro aqui, 0,002. Observamos que para este erro aqui, o valor é 0,357. No caso aqui, 3,5 seriam os algarismos exatos e o 7 já seria duvidoso. A função de iteração, g de x igual a ln de 4x, ela não serve para determinar uma raiz da equação no intervalo 0,1, mas serve para determinar a outra raiz dessa equação no intervalo 2, 3. De fato, nós podemos ver o seguinte. Ó. Nesse caso aqui, temos g, que é o ln de 4x, e g', que é 1 sobre x, elas são contínuas no intervalo 2 e 3, intervalo que contém a segunda raiz. E o módulo de g' é justamente menor do que 1 para qualquer x pertencente a 2, 3. Portanto, essa função de iteração ela serve justamente para encontrar a raiz no intervalo 2, 3. Ela diverge da primeira raiz, que é no intervalo 0, 1, mas ela converge para a raiz, que é no intervalo 2, 3. Por outro lado, a função de iteração g de x igual a exponencial de x sobre 4, ela serve para determinar a raiz da equação no intervalo 0, 1, mas não serve para determinar uma raiz da equação exponencial de x menos 4x no intervalo 2, 3. Nesse caso aqui, ela deve divergir para a raiz que está em 2, 3 e convergir para a raiz que está em 0, 1. De fato, ó, g de x igual a exponencial de x sobre 4, g' é exponencial de x sobre 4, são contínuos no intervalo 2 e 3, que contém a raiz. Mas a derivada é maior do que 1. Exponencial de x sobre 4 é maior do que 1 para qualquer x pertencente ao intervalo 2 e 3. Isso contradiz o teorema da convergência. Né? Vejamos agora o exemplo de determinar uma solução aproximada para a equação exponencial de x menos 4x igual a zero no intervalo 2, 3, utilizando a tolerância de 0,002. Observamos aqui o gráfico da função exponencial de x menos 4x. Podemos notar que temos uma raiz aqui no intervalo 0,1 e uma raiz no intervalo 2, 3. No exemplo anterior, nós vimos a determinação dessa raiz alfa1, que era no intervalo 0,1. Agora vamos ver a determinação da raiz alfa2, que é aqui no intervalo 2, 3. Bom, temos aqui a tabela com todos os dados, com várias iterações. Nós usamos aqui a função g de x igual a ln de 4x e a solução inicial como sendo x0 igual a 2,5. Então, aqui usamos o erro relativo. Nós temos a solução na iteração 6, que dá 2,1563266. No caso, com o erro de 0,002, nós temos a solução como sendo 2,156. Se usarmos o erro absoluto, nós temos a solução aqui na seguinte iteração, que é a sétima. No caso aqui a solução seria 2,155, arredondando aqui para 3 casas decimais. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.